Olá, bem-vindos ao canal Curiosidades pelo Mundo. Vamos falar hoje da cidade de Chicago. Chicago é a cidade mais populosa do estado de Illinois, nos Estados Unidos. Com mais de 2,7 milhões de habitantes, segundo o censo de 2020. Hoje, a cidade mantém o seu status como um importante polo para a indústria das telecomunicações, transporte e infraestrutura, com o Aeroporto Internacional O'Hare sendo o segundo aeroporto mais movimentado, em termos de movimentos de tráfego, em todo o mundo. A Willis Tower, anteriormente conhecida como Sears Tower, é um arranha-céu localizado em Chicago, nos Estados Unidos, sendo o mais alto edifício da América do Norte de 1974, quando foi inaugurado, até 2014, quando o One World Trade Center em Nova York foi concluído. Uma das maiores e mais agitadas cidades dos Estados Unidos, Chicago reúne uma grande oferta cultural, ótima gastronomia, arquitetura primorosa e amplas áreas verdes às margens do Lago Michigan. A chamada Cidade dos Ventos tem muito a oferecer a seus visitantes. Saiba o que incluir no seu roteiro. Deixe seu like e se inscreva no canal. Cartão postal de Chicago. O Millennium Park tem belos jardins, apresentações culturais e obras de arte. Ali está a famosa escultura Cloud Gate, ou o Feijão, como é mais conhecida, cuja superfície espelhada reflete o céu e o skyline de Chicago, e a instalação Crown Fountain, que mistura tecnologia, interatividade, luzes e água. Passeio de barco pelo rio. Se o tempo estiver bom, recomendo o passeio de barco pelo rio para ver um pouco mais da arquitetura da cidade. A Magnificent Mile de Chicago é o endereço certo para quem curte fazer compras. A tal Milha Magnífica compreende 13 quarteirões da badalada Michigan Avenue, onde estão mais de 460 lojas, de marcas mais acessíveis a grifes de luxo. Há muitas coisas para ver e fazer em Chicago, mas sem dúvida, sua visita não estaria completa sem uma visita ao seu passado mais sombrio. Refiro-me, é claro, à sua relação com o mundo da máfia. Com histórias incríveis, lugares que permaneceram intactos desde os anos 20, e um grande número de lugares que foram muito importantes durante a Era da Proibição. De todos os gangsters conhecidos, aquele que tem sido mais profundamente enraizado na imaginação popular é sem dúvida Al Capone. Sinônimo de máfia e crime organizado, Al Capone, juntamente com John Dillinger, inimigo público número 1, deixaram sua marca na cidade de Chicago e no mundo. Hoje você tem a chance de fazer uma visita guiada aos lugares onde eles tiveram seus encontros mais famosos com a polícia. Aproveite esta visita através do melhor da máfia de Chicago. Lugares de gangster em Chicago que você deveria conhecer. A fascinante história de Chicago e de seus icônicos lugares relacionados ao submundo do crime e da máfia continua em alta até hoje. O crescente interesse pela cultura gangster dos anos 20 e 30 faz de Chicago uma meta obrigatória para se fazer um gangster tour. Durante o período da Lei Seca, que começou em 16 de janeiro de 1920 e terminou apenas 13 anos depois, o controle da produção, gestão e venda de álcool ilegal levou as gangues de diferentes etnias a se enfrentarem uma com as outras. Naquela época, Chicago viveu uma escalada de criminalidade e de violência e foi a cidade em que os gangsters Al Capone e George Bugs moravam e agiam, e também, onde foi morto o inimigo público número 1 John Dillinger. Hoje você pode fazer um passeio e conhecer os mais famosos lugares da época. Biografia Teatro, fica na Avenida Lincoln no norte de Chicago. Em 1934, no lado direito da calçada em frente à entrada do teatro, os agentes do FBI mataram o ladrão de banco John Dillinger, que tinha acabado de assistir um filme de gangster juntamente com sua namorada. Os agentes do FBI ficaram à espreita ao gangster de John Dillinger. A biografia Teatro foi restaurado à sua antiga glória para as filmagens do filme biográfico de John. Esse cemitério tem a honra de ser o lugar final do mais notório gangster de Chicago, Al Capone. O cemitério é um pouco fora de Chicago. Além de Capone, há outros gangsters enterrados nesse cemitério, como, por exemplo, Dan O'Bannion e os terríveis Gena Brothers. Lembra-se do filme Os Intocáveis, com Kevin Costner, Robert De Niro, Andy Garcia e Sean Connery?
Esta é a estação de trem que aparece em uma das cenas finais, em que a cadeira de rodas desce sozinha as escadas. Inaugurada em 1925, a Union Station é a maior estação central de Chicago, o principal centro de trens locais e nacionais. Não era apenas um lugar onde acontecia toda a articulação do território, quando um capanga de Capone recebeu uma parte da propriedade, mas também por muito tempo foi um lugar onde se podia ouvir jazz e dançar. Artistas como Al Jolson, Ed Cantor e Sophie Tucker fizeram grandes shows no Green Mill Jazz Club. Era normal se ter shows de jazz e de orquestras. O Colosimo's Café foi inaugurado em de 1909 a 1910. O salão começou como lugar de encontro para muitos homens de negócios e gangster do submundo da cidade de Chicago. Cerveja, jovens prostitutas e jogos de azar eram os principais serviços oferecidos pela casa. Mudou-se para 2126-28 South Wabash, tornou-se mais como um café mais refinado, por volta de 1914, tornar-se um restaurante renomado com lindas dançarinas e uma orquestra altamente talentosa. Já que alguns lugares e alguns esconderijos não existem mais, pode ser difícil decifrar onde tudo costumava realmente ser. Uma das melhores maneiras de conhecer detalhadamente sobre a vida dos gangsters de Chicago é fazer um gangster tour por Chicago guiados por especialistas. Os passeios de gangsters intocáveis acontecem várias vezes ao dia e durante o ano todo, sempre visitando os principais locais que interessam as pessoas. Uma viagem na Chicago dos Gangster para explorar os lugares do filme Gangster Os Intocáveis e as histórias de Al Capone, John Dillinger e outras pessoas famosas que viveram nos dias de proibição. O Massacre de São Valentim foi um dos episódios mais famosos que ocorreu no dia 14 de fevereiro de 1929, no qual alguns dos homens de Al Capone, liderados por Sam Giancana, se disfarçaram como policiais para 7 mafiosos irlandeses, no qual os irlandeses foram algemados e levados embora. Porém, não acabaram na delegacia. Os homens de Bugs Moran foram mortos com tiros de metralhadoras em uma garagem não muito longe de onde foram pegos. O edifício onde o massacre de São Valentim ocorreu foi demolido e agora há outro edifício no local. No Museu da Máfia em Las Vegas Mob Museum, está exposto a parede original de tijolos do massacre do Dia dos Namorados.